Começa agora mais um programa Alesp Conecta. Em tempos aí de pandemia do coronavírus, preparamos um conteúdo especial para você. Hoje vamos falar de direito da família em tempos de coronavírus. Eu converso com a advogada especialista em direito da família, a doutora Ana Paula Gimenez. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Tudo bem, doutora? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aí com vocês e nesse momento tão delicado, as famílias também estão sofrendo muito, né? E a gente tem que arrumar uma melhor maneira de resolver tudo isso, né? Pois é, doutora, é muito interessante, né, que a convivência, o isolamento social em alguns países, a China, que foi o primeiro país a ter a pandemia do coronavírus, causou até muitas separações, não é mesmo? Sim, a China ela teve um aumento em algumas cidades de mais de 40% dos pedidos de divórcio. E por que isso? Porque as pessoas passaram a conviver mais juntas. E a gente sabe que num relacionamento, muitas vezes, quando alguma coisa não está bem, que alguma coisa está saindo fora, que já não está mais muito legal, as pessoas evitam olhar para aquele relacionamento, evitam olhar para aquela família, elas costumam procurar anestésicos fora, por exemplo, uma traição, ou sair um pouco, ou ir viajar, e neste momento a gente está impedido de fazer tudo isso, né? Então a gente está tendo que conviver e está tendo que encarar essas situações. Além disso, tem a pressão, por exemplo, de poder estar ganhando menos, tem as mulheres, por exemplo, que trabalhavam agora estão tendo que cuidar da casa, cuidar da família, estão acumulando funções. Então, nesse ambiente em que todo mundo fica junto, os conflitos tendem a aumentar, tá? Mas também a gente tem que lembrar, né, Guga, que é uma oportunidade das pessoas resolverem as arestas que ficaram pendentes, né? Então, ao mesmo tempo que pode aumentar o conflito, eu acho que é o momento também da gente resolver muita coisa. Agora, doutora, a senhora tocou num ponto importante, a questão financeira. Também atrapalha muito essa situação que, na verdade, nós não sabemos o que vem pela frente. Isso atrapalha no relacionamento familiar, doutora? Atrapalha. A gente, quando eu falo, eu tenho um livro que chama Divorciei Agora, e eu falo diversas causas do divórcio. E, por exemplo, uma das causas é traição, outra causa é problema financeiro, outra causa é a vida das pessoas mudarem demais, né? E ocorrer um distanciamento. Então, quando há um problema financeiro, obviamente que aquele casal vai ter mais conflito, tá? Pode ser uma oportunidade também para aquele casal estar junto, para aquele casal enfrentar a dificuldade, porque a gente sabe que casamento não é tudo mil maravilhas o tempo inteiro. Se você está procurando uma perfeição, você não vai conseguir encontrar, né? Em tempos de pandemia ou em tempos de não pandemia, né? Eu ia dizer normal, mas a gente nunca sabe se o normal vai voltar a ser normal, né? Eu acho que não, acho que depois desse período que a gente está passando, as nossas relações vão mudar, o nosso jeito de encarar nossa família, nosso emprego, nossa vida, vai ser totalmente diferente. Então, obviamente que os problemas financeiros vão fazer as pessoas se sentirem pior, ter mais medo e, consequentemente, pode atingir, sim, muitos casais. Mas eu acho que Agora, não. doutora, Eu acho assim, num pois não. conflito de família, tem muito mais coisa do que o problema financeiro, né? Então, e na verdade, com esse isolamento, os problemas, eles vêm à tona, doutora. A senhora até ressaltou um ponto interessante também, é a hora de repente, aparar essas arestas, mas não é o que acontece normalmente, né? Sim, por exemplo, na Rússia foi proibido se divorciar. Até não sei que período, acho que até agosto, eu não lembro o mês, mas teve uma proibição de você entrar com uma ação de divórcio, porque realmente nossos ânimos estão alterados, a gente não preparou o nosso psicológico para viver uma situação que a gente está vivendo hoje. Então ninguém nunca imaginou não poder sair de casa, não poder ir trabalhar, não poder abraçar os seus familiares. O ser humano, ele tem
o instinto dele de viver em sociedade. E esse isolamento tá mexendo com todo mundo, né? Então é uma fase difícil e a família é o lugar onde a gente mesmo, onde não tem máscara, né? É diferente da sua relação de trabalho. Na família é onde você se mostra o seu lado bom e o seu lado ruim. Então pode gerar mais conflito por isso também, né? Agora, doutora, essa época de pandemia, quais os principais conflitos que aparecem no seu escritório? É viável falar, espera um pouquinho que a gente vai resolver mais para frente, ou tem situações que são inviáveis de adiar? Então, tem coisas que não dá para adiar. Por exemplo, pensão alimentícia. Aquela criança, ela continua tendo os mesmos gastos praticamente, entendeu? Muda um pouco o gasto, mas assim, o boleto da escola, o uniforme que pagou no começo do ano, o material escolar, o plano de saúde, a casa que ela mora, os alimentos, tudo isso continua existindo. E quando começou a pandemia, muitos pais vieram me procurar para quê? Agora eu vou ficar sem condição financeira, eu vou ficar sem emprego, então eu vou parar de pagar pensão alimentícia. Posso? Eu falei, obviamente que não, entendeu? Então, se você tem alguma dificuldade financeira, em primeiro lugar, você tem que lembrar que seu filho continua tendo as despesas. Você tem que lembrar que os dois têm que contribuir. Você tem que lembrar também que o outro genitor também está com as despesas dele diminuída, né? Então, caso seja necessário, por um período, você diminuir essa pensão, aí você tem que entrar com uma ação revisional de pensão alimentícia para rever esse valor, mas você vai ter que comprovar que a sua condição financeira mudou, tá? Uma outra coisa que mudou também neste período da pandemia é que antes o credor de alimentos, né, representado por um dos seus genitores, ele poderia executar aquele pai ou aquela mãe que deixava de pagar a pensão alimentícia por 2 ritos, ou pela penhora de bens ou pela prisão. A prisão era apenas das 3 últimas parcelas. O restante das parcelas tinha que ser pela constrição de bens mesmo. O que acontece é que essa prisão é uma prisão civil. E o intuito dela é ser uma prisão coercitiva. Então, fazer aquele devedor pagar os alimentos, assim ele não vai preso, certo? Só que nesse período de pandemia, decisão do STJ, a prisão do devedor de pensão alimentícia passou a ser domiciliar. Então, o intuito de forçar aquele genitor a pagar a pensão já quase não serve mais. Por quê? Porque agora a gente está vivendo numa prisão domiciliar, né? Praticamente quem está em isolamento está vivendo isso. Então, não é um fator que faça aquele pai ou aquela mãe, o devedor de pensão, pagar. Então, a gente tem também essa modificação durante o período de pandemia, tá? Eu posso falar mais outro tipo de ação? Uma solução, uma história importante nessa situação da pensão. E se o pai, né, ele foi acometido, era um autônomo que trabalhava na rua, ou vivia do comércio, né, ou era motorista desses aplicativos, que teve o seu movimento, uma queda vertiginosa, e muitas pessoas passam até dificuldade hoje para obter o seu sustento diário, né? Como essas pessoas vão agir nessa... Às vezes são, na maioria das vezes, pessoas corretas, né? Que honram a pensão, mas não vão ter como honrar a partir desse momento de crise. Então, a gente tem que ver que, assim, a pensão, ela é baseada na necessidade do filho. Então, é quanto aquele filho gasta e na possibilidade do pai ou da mãe, daquele que paga a pensão alimentícia. Neste momento de pandemia, essa possibilidade, ela pode mudar. Só que ela tem que ser comprovada. E isso enseja a possibilidade desse genitor que não está conseguindo pagar, como eu te falei, entrar com uma ação revisional de alimentos, tá? Mas eu acho que antes de entrar com uma ação revisional de alimentos, acho que a gente tem que ter o bom senso e tem que conversar. Eu acho que a conversa é o melhor caminho.
Caso não tenha jeito mesmo, aí esse devedor de pensão alimentícia, ele pode entrar com essa ação e o juiz vai avaliar se é o caso ou não de reduzir essa pensão alimentícia. Agora, por exemplo... Deixa eu só te falar uma coisa. Tem um projeto de lei, eu acho que ele ainda não foi votado, tá? Ele é um projeto de lei, esqueci o número dele, mas ele é um projeto de lei que ele regulamenta as relações de família, o direito de família em pandemia, na pandemia, tá? E ele diz, tem uma previsão lá em relação à pensão alimentícia, lembrando que isso não é lei, eu só estou adiantando um pouco, pode ser que isso vire lei ou não. Então, esse devedor de pensão, se ele comprovar judicialmente que ele teve um ganho diminuído, ele pode, durante 4 meses que durar a previsão do isolamento social, né, ter essa pensão reduzida em até 30%. Mas essa diferença de 30% ele tem que pagar em 2021 parcelado. Então, isso daí é diferente de uma revisional de alimentos, porque a revisional de alimentos, se muda o valor, para mudar de novo tem que entrar com outra ação. Se a mãe quiser aumentar a pensão depois que passou a pandemia, ela tem que entrar com outra ação. Esse projeto de lei visa evitar esse monte de ação. Então, assim, só dura, essa diminuição da pensão alimentícia só duraria durante esse período que a gente está vivendo o isolamento social, por exemplo. Mas lembrando, não é lei ainda, tá? Exato. Ainda vai ser discutido. Essa lei tem que ser federal, né, doutora? Só para que o telespectador entenda. Sim, vai ser proposta no Senado. Eu não sei se foi proposto na última sexta, tá? E a questão da guarda nesse tempo de pandemia? Como é que é? A criança, ela é obrigada a cumprir a quarentena do pai, da mãe? Como é que funciona essa questão, doutora? Então, a guarda, ela não vai modificar. O que vai modificar é o regime de convivência, que antigamente era chamado regime de visitação. Para quê? Para evitar que essa criança tenha contato com o vírus. Pode ver que as aulas foram suspensas. E assim que as aulas foram suspensas, os advogados de família começaram a ser procurados. Porque as crianças passaram a ficar em casa. Mas assim, a gente tem que lembrar que elas não estão de férias. Muitas delas, acho que a grande maioria, elas estão tendo aulas online. O pai e a mãe têm direito de ficar com os filhos igualmente. Só que a gente tem um problema. Com quem é melhor essa criança ficar? A gente tem que ver. Qual que é a profissão desses pais? Por exemplo, um pai ou uma mãe que é médico, enfermeiro, que estão na linha de frente, que é o fisioterapeuta da UTI. Então, é melhor que a criança fique com o outro genitor, porque não é um momento, nunca foi previsto numa ação judicial, numa sentença judicial, numa lei, que determinasse como ia ser esse regime de convivências em caso de pandemia, né? Então é muita novidade, a gente está tendo que adaptar os conceitos, os princípios, a gente está tendo que usar os princípios constitucionais, como por exemplo o melhor interesse do menor, e deixar essa criança com aquele genitor que esteja em home office, tá? É o melhor neste momento. Evitar também que essa criança fique numa casa em que tenha idosos, por exemplo, o pai e a mãe saem para trabalhar e a criança fica com os avós. Não é aconselhável nesse momento, porque os idosos, eles são o grupo de maior risco. A gente tem que avaliar muito o caso concreto. Aí, de repente, os dois pais estão fazendo isolamento social, estão em home office. Aí a gente pode dividir o tempo tranquilamente. Deixar uma semana na casa de cada um, ou 15 dias na casa de cada um. Sempre lembrando que quanto menos movimentação tiver, menos risco essa criança corre de ter contato com o vírus, né, com o coronavírus. Então, observar se ela vai de carro ou se ela vai de transporte público. Se ela for de carro, dá pra gente fazer uma troca semanal. Se ela for de transporte público, aí tenta evitar ao máximo, ficar mais tempo com um, depois mais tempo com o outro. Fazer tipo o regime de férias.
desde que os dois tenham condições e não coloquem os filhos em risco. Não é momento da gente, a regra no Brasil é a guarda compartilhada, mas não é momento da gente fazer uma divisão matemática desse período de convivência dos filhos, tá? Porque a gente está vivendo um período de exceção, que espero que tudo volte ao normal em breve, tá? Agora, doutora, nesse momento, a senhora tem tido relatos aí de muitos casos que a gente chama de abandono afetivo, doutora? Muitos genitores, quando eu falo genitores, é tanto o homem ou a mulher, que não convivem com os filhos, eles estão usando a desculpa do isolamento social para deixar de visitar aqueles filhos, tá? A gente fala que teve um aumento grande dos casos de alienação parental, né? O que é alienação parental? É você modificar o pensamento de uma criança através de falsas memórias até que ela passe a odiar o outro genitor. Então, o alienador, que é aquele que faz atos de alienação parental, ele pratica determinados atos até que o próprio filho passe a querer se afastar do outro genitor. Então, o Brasil, ele é o único país que tem uma lei de combate à alienação parental. O que o alienador pode fazer? Então, ele fala mal, ele dificulta a visitação, ele tira a autoridade do outro, ele muda para um local distante para evitar o convívio e até falsa denúncia de abuso sexual, tá? Ou falsa denúncia de algum outro abuso. Por exemplo, tem genitores que vão até o conselho tutelar fazer uma falsa denúncia só para denegrir a imagem do outro. Então, esses atos de alienação parental, neste período de isolamento que a gente está vivendo, o que acontece é que é muito mais fácil o alienador praticar esses atos. Porque geralmente o alienador é aquele que convive mais. Geralmente, não é regra, tem exceções, tá? Então, geralmente, o alienador é aquele que convive mais com a criança. Então, se ele tem esse tempo maior durante esse isolamento, ele pode praticar mais atos de alienação parental. Às vezes, o outro genitor não é um grupo de risco, não tem uma profissão de risco, e o alienador fala, você não vai pro teu pai ou pra tua mãe por causa de pandemia. Então, assim, tem que ter uma motivação para a criança não ir na casa do outro, tá? Para não caracterizar essa alienação parental, tá bom? Então, assim, dizem que a alienação parental aumentou durante esse período de isolamento social, o que eu concordo, entende? Porque ele vai ter mais tempo para fazer as manobras. Em contrapartida, que eu digo que o abandono afetivo ele é o contrário da alienação parental. Porque na alienação parental, o alienador ele quer afastar o filho do outro. E no abandono afetivo, o outro se afasta sem motivo algum. Entendeu? Então não houve uma alienação parental, mas é o típico genitor ou genitora. Eu sempre gosto de falar os dois gêneros, porque assim não tem regra. Se eu falar o pai, não é o pai, é o genitor que não convive com o filho. Ele paga a pensão, mas ele abandona afetivamente aquela criança. Ele não participa da vida da criança. Que a gente fala que o afeto ele é positivo ou negativo, né? Não é só amor, tem dia que você também tá de saco cheio, por exemplo, do marido, e não é por isso que você não tem um afeto. Só que esse genitor que se afasta, que só paga pensão alimentícia, ou às vezes nem paga, ele tá praticando o abandono afetivo, que é diferente do amor. Ninguém é obrigado a amar, mas o genitor ou a genitora é obrigada a conviver. Então a gente tem esses dois polos, essas duas consequências desse isolamento social. Uma é a alienação parental e a outra é o abandono afetivo, tá? É o que acaba acontecendo. Agora, outra coisa, lembrando que, já que a gente está falando de alienação parental, só para concluir, essa alienação parental ela pode ocorrer no relacionamento, não precisa ter o divórcio. Então é aquele pai que a mãe manda fazer uma coisa, o pai manda outra, ou tira autoridade, ou fala mal. Você entendeu? Pode ser durante o relacionamento ou após o divórcio. E não é só o pai e a mãe
também. Pode ser aquela pessoa que conviva com a criança, por exemplo, um tio, uma avó que fica falando mal da mãe, falando mal do pai, uma babá, uma professora, todo mundo que denigre ou comete algum desses atos que eu falei anteriormente, eles estão praticando alienação parental, tá? Muito interessante, doutora. Agora, outro fator que é importante a gente abordar, essas épocas, a violência doméstica, ela aumenta, né, doutora? Por que isso acontece? Porque agora o agressor e a vítima, eles estão no mesmo lugar, entendeu? Antes era diferente, né? O agressor, ele passava períodos de tempo fora, né? E agora ele está passando dentro de casa. Então é muito mais fácil de acontecer. Além disso, se em pessoas normais, em condições normais, já aumentaram os conflitos, imagina quem vive uma violência doméstica. Porque a gente tem que lembrar que a violência doméstica, ela não é só bater, tá? A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência doméstica. Então, é a violência psicológica. Então, na violência psicológica, ele vai te manipulando, ele vai mexendo com a sua estima, ele vai te tratando mal. Depois tem a violência física, que aí a gente não precisa nem comentar. Tem a violência sexual, que ele te obriga a fazer determinados atos, ou ele te obriga a engravidar ou abortar. Tem a violência patrimonial, que ocorre muito nos divórcios, tá? E durante o casamento também, é subtrair bens, é fazer aquela chantagem que eu falo do cartão de crédito. Ah, se você não fizer isso, eu vou tirar o seu cartão de crédito. Então, isso é uma violência patrimonial. Tem a violência moral, que é cometer calúnia, injúria e difamação. Então, a violência, quando a gente fala de violência, é uma violência muito mais ampla. E, principalmente, a psicológica e a física, neste momento, elas estão podendo ser praticadas mais facilmente, porque o agressor e a vítima estão 24 horas juntos. Se a gente está com problemas, né, na família, às vezes a gente se irrita mais com o filho ou mais com o marido. Imagina quem já vive uma situação de violência doméstica. Então é um período bem delicado, tá? Agora, qual que é o conselho que a senhora pode deixar para as pessoas que passam por isso e mais? As pessoas que passam dificuldade no relacionamento ou que tenham uma relação conturbada com o ex-marido ou a ex-mulher, e acaba tudo isso prejudicando quem? A criança, que não tem nada a ver com isso. Então, quais os conselhos principais que você dá para esses pais que estão nos assistindo? O que eu digo é que aproveita esse momento para olhar para sua família. Essa pandemia não está acontecendo por nenhum motivo, né? Independente de você ter uma religião ou não, ou você acreditar na natureza, no que for sua crença, a gente sabe que a gente vai se modificar. Então a gente foi obrigado a olhar para nossa relação mais íntima, que é a nossa família. Se antes a gente acordava, podia não olhar direito para o outro, saía, trabalhava, voltava para casa, muitas vezes não conversava, a gente está sendo obrigado a conviver 24 horas por dia. Então é o momento da gente refletir. Estamos todos passando por essa fase. Então compreender também as dores do outro, que geralmente pode ser... Cada um está reagindo de uma maneira, então não é momento da gente tomar decisões drásticas, né? É um momento de reflexão. Se você tem alguma dúvida ou você, eu estou pensando em me divorciar, faz uma consulta, mas não toma uma atitude, entendeu? Se você já é divorciada, não é o ideal você entrar num conflito com o seu ex, com a sua ex, é tentar resolver no acordo, na conversa, entende? E preservar os filhos, porque os filhos, eles não precisam dos pais juntos, eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. A gente vai dar o significado de felicidade, de amor, de paciência para os nossos filhos, porque tudo que a gente falar vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Só que o que a gente faz, o nosso exemplo, é aquilo que eles seguem. Então o momento é de paciência e muita reflexão, viu? Agora, doutora, em relação aos processos,
os prazos estão correndo normais, existe audiência nos fóruns, essas audiências têm sido virtuais. Como tem funcionado esse processo, que também é uma forma da gente prestar serviço para a comunidade, dizendo como os fóruns estão funcionando nesse momento? Sim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está funcionando 100% remotamente, tá? Então, os juízes estão fazendo o que é possível, resolvendo as questões que é possível. Vai começar, já saiu resolução, vão começar audiências não é Zoom, é um outro, da Microsoft. Então, as audiências vão começar a ser virtuais. Os prazos estão suspensos nos processos eletrônicos até o começo de maio. Era até 30 de abril, começo de maio vai voltar a correr os prazos, tá? Vão voltar a correr os prazos, tá? No começo de maio são os processos eletrônicos, no meio de maio os processos físicos, mas está funcionando normalmente, só que tudo remotamente. Então, nós advogados continuamos trabalhando, os juízes continuam trabalhando, só que a gente está sofrendo uma adaptação para quando esses prazos começarem a correr em maio, a gente consiga fazer isso. Por exemplo, as audiências virtuais, tá? Então, assim, todos nós estamos mudando a nossa maneira de trabalhar sem deixar com que as pessoas fiquem desamparadas. Então, se você precisa de uma medida judicial urgente, você pode sim procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública para tomar essas decisões e ir atrás dos seus direitos. Doutora Ana Paula Gimenez, eu quero agradecer a sua presença neste Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Fico muito feliz de ter participado e passar um pouquinho da minha experiência para as pessoas. Obrigada.